Olá, boa noite. Terça-feira, 7 de maio de 2013. O Jornal da Educativa está no ar. Você vai ficar sabendo se a tarifa do transporte coletivo vai ficar mais barata em Ponta Grossa com o fim do ICMS do diesel. Amanhã, os deputados estaduais votam pela segunda vez projeto que transforma o Hospital Regional de Ponta Grossa em hospital universitário. E em Ponta Grossa, Câmara vota amanhã proposta que abre para a comunidade as portas das quadras esportivas das escolas municipais. E veja também, a vacinação gratuita contra a gripe vai até sexta-feira em todas as unidades de saúde e centros de atenção à saúde de Ponta Grossa. Confira a programação da 27ª Semana da Cultura Bruno e Maria Inei. E o Cindy Lojas realiza a feira de produtos no Parque Ambiental. Esses são os principais destaques do Jornal da Educativa, que está começando. O Hospital Regional deve mesmo passar ao Hospital Universitário. Amanhã acontece a segunda votação na Assembleia Legislativa do Paraná. Uma esperança a mais para a população que precisa do funcionamento pleno do hospital, inaugurado há 3 anos e que ainda está longe de operar com 100% de sua capacidade. O projeto de lei que transforma o Hospital Regional em universitário foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado em primeira discussão no último dia 30. O que muda é que o Hospital Regional de Ponta Grossa passa a ser o Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele passa a atender a região, proporcionando um atendimento de maior qualidade e passa a ser um hospital resolutivo. O que quer dizer? Em algumas áreas que vão ser definidas pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Ensino Superior, ele vai ser de alta complexidade para atender os casos que têm uma maior necessidade na região dos Campos Gerais. A gestação de alto risco é uma delas. A gestação de alto risco só é oferecida na Santa Casa de Ponta Grossa. E a demanda é muito grande, necessitando de UTI, nesses casos de UTI para a mãe e de UTI para o recém-nascido. Então isso gera uma necessidade maior de leitos e o Hospital Regional entra para colaborar com o sistema, oferecendo também leitos tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Com a aprovação da lei, a expectativa é que a transformação seja efetivada em 120 dias. Apesar de ele ser um hospital público, ele é da Secretaria de Saúde e ele vai passar a ser da Secretaria de Ensino Superior. Então, os contratos atualmente vigentes, a cessão de funcionários, a passagem de equipamentos, o patrimônio, tudo isso tem que ser passado de uma secretaria para outra. Então, os 120 dias é para que sejam feitas todas essas adequações. Apesar disso, a partir de julho, a população já deve sentir a diferença no atendimento. Algumas mudanças já poderão ser vistas a partir de julho, quando o hospital começa a receber os primeiros internos do curso de medicina, que eles entram no 5º ano e eles têm que passar 6 meses numa determinada área. Então, eles já vão ficar 6 meses dentro do hospital, de segunda a sexta, durante 8 horas, acompanhados dos seus professores. Então, já vai haver uma oferta de consultas, uma oferta de atendimentos, de procedimentos e talvez até de algumas cirurgias. A vacinação contra a gripe vai até sexta-feira em todas as unidades de saúde e centros de atenção à saúde de Ponta Grossa. A meta ainda está longe de ser atingida. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Ponta Grossa, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nos CAS de oficinas, Uvaranas, Nova Rússia e Centro, da 1 da tarde às 7 da noite. A cobertura geral já imunizou 84% do público-alvo. O maior problema são as gestantes e crianças de 6 meses e menos de 2 anos de idade, onde o índice está em 70%. Em Ponta Grossa, foram colocadas 53 mil doses à disposição das pessoas. A gripe é uma doença grave e contagiosa. Um consórcio vai possibilitar a manutenção de estradas rurais em 3 municípios. Ponta Grossa, Palmeira e Porto Amazonas vão trabalhar juntas. A tranquilidade típica da vida no campo dá lugar à dor de cabeça quando o assunto são as estradas rurais. Faça chuva ou faça sol, os buracos estão por toda parte. Estava precisando, estava difícil. Realmente esse ano que passou aí estava muito difícil.
intransitável em dias de chuva. O problema é comum na região dos Campos Gerais. Na semana passada, Ponta Grossa, Palmeira e Porto Amazonas se uniram para implantar a Patrulha do Campo. O convênio é um convênio entre 3 municípios, Porto Amazonas, Palmeira e Ponta Grossa. E o intuito disso é vir uma patrulha do campo, uma série de máquinas que vêm do estado, motoniveladoras, retroescavadeiras, caminhões, tratores de esteira. E com esse maquinário, rolos compactadores, com esse maquinário a gente tem condições de realmente fazer uma estrada adequada para o município e aí os municípios fazem apenas a manutenção. O consórcio é dos 3 municípios, a gente faz projetos para cada área, né? Cada estrada, e aí executa e ele vai rodando entre os municípios para que atenda a todos. A melhoria nas condições das estradas é fundamental para a manutenção da atividade econômica nas propriedades. Na hora que você vai ter uma produção agrícola, você precisa transportar, você tem um aviário, você tem transporte aviário, ele teria transporte diário, tem questão de escola, questão de saúde, questão do turismo. Então é muito importante para o nosso município, que tem uma grande malha viária, é imprescindível. Que o diga o seu Antônio. O aposentado mora perto da ponte do Rio São Jorge e quando precisa sair de casa, enfrenta o caminho de bicicleta. Aí nós precisamos que viesse uma máquina para conservar essa estrada, porque meu cunhado trabalha com ônibus, que puxa as crianças daqui da região. Então está se batendo para arrebentar o ônibus. Tem que dar um jeito de arrumar isso aí. A expectativa é que o tormento termine em breve, com a implantação do consórcio intermunicipal. Estamos elaborando a regulamentação do consórcio, né? Vamos entrar com um projeto de lei nos 3 municípios para a elaboração desses consórcios, para aprovação desses consórcios nos municípios. E aí é só correr os trâmites no estado para trazer o maquinário para cá. Em instantes, o governador Beto Richa sanciona a lei que acaba com o ICMS do diesel para o transporte coletivo. Mas será que por aqui vai ter redução da tarifa? Com a presença de diversos prefeitos, o governador Beto Richa sancionou a lei que põe fim no ICMS do óleo diesel para o transporte coletivo. 6 milhões de paranaenses que moram em 21 municípios vão ser beneficiados. Representantes das 21 cidades beneficiadas com a isenção do ICMS para o óleo diesel do transporte coletivo estavam no Palácio Iguaçu quando o governador sancionou a lei. De autoria do Executivo, o projeto foi aprovado com unanimidade na Assembleia Legislativa do Paraná. Este projeto de lei é importante para Curitiba, região metropolitana, para Londrina, para as grandes cidades do Paraná. Nós não poderíamos falhar. Os deputados, num esforço, aprovamos este projeto e espero que agora este benefício chegue na população. Municípios paranaenses com mais de 140 mil habitantes vão ter alíquota zero no ICMS dos combustíveis do transporte coletivo. Alguns deles já sinalizaram que com a medida vão baixar a tarifa. Representa uma diminuição direta no preço da passagem. Nós deveremos já na próxima semana estar baixando um decreto reduzindo proporcionalmente ao valor que custava o insumo do diesel, o imposto que está sendo retirado. Nós estamos abrindo mão de uma arrecadação de 38 milhões de reais no momento crítico, onde perdermos a partir desse ano R$1 bilhão em receita com as últimas medidas do governo federal. Cito a extinção da CID, perdemos 100 milhões de reais, a redução das transferências do Fundo de Participação dos Estados, mais de 400 milhões de reais. Mês passado já apuramos uma perda de 48 milhões de reais com a redução da conta de luz e, por consequência, a arrecadação do ICMS de energia. A receita economizada sem o ICMS ajuda a garantir a manutenção da rede integrada de transportes de Curitiba, que além da capital atende 13 cidades da região metropolitana. O governador e os prefeitos desses municípios afirmaram que o diálogo é peça-chave para o preço único para os 25 milhões de usuários da rede. As conversas continuam entre a Comec e a Urbis para termos alternativa e não cogitar o fim da integração, jamais, e muito menos aumento da tarifa. Agora eu posso voltar para minha cidade e pensar melhor em outras políticas que realmente posso dormir tranquilo, que nessa parte está muito bem assessorado pelo nosso governo do Estado do Paraná.
E agora vamos saber como fica a tarifa do transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. Será que também vai ser reduzida? Veja na reportagem do João Carlos Dias. Caso seja repassada a isenção para as planilhas, o impacto em Ponta Grossa será de 4 centavos. Com isso, a passagem pode ser reduzida dos atuais R$ 2,60 para R$ 2,56, podendo ser arredondada em R$ 2,55, o que fará pouca diferença nesse sentido. Eu já vi entrevistados, inclusive, falando mais 5 centavos para quê? Eu já vi isso em programa de televisão, quando entrevistaram nos terminais. O próprio usuário ele não está impressionado com isso. Agora, no momento em que ele vê que o sistema com a bilhetagem vai funcionar melhor, né? No momento que ele vê que o problema do dinheiro dentro dos ônibus vai desaparecer, o bom era que desaparecesse, isso vai ser muito bom para o sistema. Então, eu acho que ganha todo mundo dessa maneira. Para o presidente do Conselho, tal medida só seria impactante se a Prefeitura aproveitasse o momento para implantar a bilhetagem eletrônica integral no transporte coletivo. Eu entendo que o que representa de impacto é 4 centavos, o que é muito pouco em termos de redução. Mas se o prefeito aproveitar este momento agora para dar esse desconto na bilhetagem eletrônica e fazer essa diferença, digamos que fosse 5 centavos, o ideal seria 10 centavos. Mas 10 centavos não acredito que comporte. Mas os 5 centavos de diferença mais barato na bilhetagem eletrônica seria fantástico. Por quê? Porque estaríamos tirando o dinheiro de dentro dos ônibus, oferecendo mais segurança no sistema e oferecendo mais agilidade no sistema. Está na pauta da sessão de amanhã da Câmara de Ponta Grossa o projeto de autoria do presidente da Casa, Aliel Machado, do PCdoB, que determina à Prefeitura que permita o uso das quadras esportivas das escolas municipais à população, nos finais de semana, feriados e também à noite. O projeto prevê que a Prefeitura terá 60 dias para regulamentar como será organizada a ordem para o uso das quadras. E veja agora a relação de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador de Ponta Grossa. Ofertas para esta quarta-feira, dia 8, 10 vagas para oficial de serviços gerais, 10 vagas para pedreiro, 4 vagas para operador de telemarketing, 3 vagas para cozinheiro, 3 vagas para representante comercial autônomo e 3 vagas para vendedor pracista. Tem também vagas para outras profissões. A Agência do Trabalhador fica na Rua Penteado de Almeida 240, próximo da UEPG. Veja no próximo bloco, começa a feira Cindy Lojas no Complexo Ambiental.